Vamos falar um pouco sobre um autor da filosofia que é bastante conhecido a nível mundial, que é bastante estudado não só na filosofia, mas no curso de letras, na literatura também, chamado Voltaire. Voltaire, Voltaire é um apelido, um pseudônimo, François-Marie Arouet é o nome do Voltaire, e nós vamos falar especificamente de um livro chamado Tratado sobre a Tolerância. Vivemos tempos aí bastante estranhos e parece que é adequado utilizarmos esse livro, essa obra de Voltaire, para fazermos uma reflexão filosófica. Voltaire escreve então um livro chamado Tratado sobre a Tolerância, então em 1963, e nesse livro ele vai fazer um estudo de caso para mostrar a importância da tolerância e que se façam tratados garantindo a tolerância como forma de garantir a sobrevivência dos seres humanos, por mais diferentes que sejam as opiniões desses seres humanos. E nessas reflexões, o Voltaire vai fazer um estudo de caso do país dele, lá da França, em especial da família Calas. Ele vai analisar o seguinte contexto. A família Calas, ela era uma família protestante de huguenotes que vivia numa região católica. E era uma família que tinha uma condição financeira bastante interessante. Eles tinham uma vida bem confortável, tinham lá os negócios deles e não tinham muitos concorrentes. Eis que um dos filhos da família Calas, cujo patriarca se chamava Jean Calas, ele se converte ao cristianismo católico, não protestante. Então, seguindo um caminho diferente da sua família. É importante nessa situação que o Voltaire pediu para que fosse investigada e foi escrever a respeito, ele observa que na família Calas, só a empregada e o filho que se converteu eram católicos. E essa família, lá na história deles, eles têm uma reviravolta bastante dramática, inclusive para o Jean Calas, cujo destino acaba sendo trágico nessa reviravolta, pois o filho de Jean Calas, ele acaba cometendo suicídio, ele se enforca em casa e nesse contexto, comunidade ali por conta de valores preponderantemente católicos, pensando em tirar aquela família protestante do contexto, principalmente do contexto econômico, eles exerciam um poder econômico considerável na cidade deles, eles julgam Jean Calas e sua família por homicídio, mesmo que houvesse uma série de elementos que provassem que não era esse o caso, que o filho do Jean Calas realmente havia cometido suicídio. Nesse sentido, o próprio Jean, pai do suicida, ele é interrogado, ele é torturado e acaba morrendo por conta dessas torturas, passando inclusive lá por uma tortura chamada suplício da roda, que era bastante doloroso, e ele acaba falecendo por conta disso. E a sua inocência acaba sendo reconhecida só algum tempo depois. O Voltaire utiliza como plano de fundo esse contexto desse confronto religioso para demonstrar que o confronto entre crenças religiosas ele é bastante nocivo ao ser humano. Ele acaba completamente com as formas tolerantes de existência. Ou seja, se a gente tem uma ideia de uma sociedade mais justa e igualitária, que é o que a maioria das pessoas sonha no que diz respeito à comunidade onde ela vive, com certeza esse contexto não tem uma relação muito saudável com linhas radicais de interpretação religiosa. Voltaire, tinha lá sua visão religiosa, mas ele fazia duras críticas às instituições, a ponto de, inclusive, as religiões terem ele ali como uma figura não muito grata, não muito benquista, exatamente por conta dessas críticas. Não que ele estivesse necessariamente contrariando a fé das outras pessoas, mas ele fazia críticas dizendo que as posturas intolerantes por conta daquela crença religiosa tornavam essa convivência entre as religiões bastante tensa. Aproveitando aqui, além de terminar sobre esse livro do Voltaire, um livro muito interessante, novamente tratado sobre a tolerância, quero agradecer ao Guilherme, que nos cedeu o espaço aqui na Livraria Blue Livros para que a gente pudesse fazer essa gravação, um ambiente bem agradável.